Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. O nosso vídeo hoje, o tema é super importante, super interessante. É respondendo a pergunta do nosso amigo, deixa eu ver aqui o nome dele, que comentou no vídeo anterior, nosso amigo Homero Magalhães. Ele pergunta: um aposentado por invalidez permanente pode trabalhar sem carteira assinada ou por conta própria? E aí, o que vocês acham? É o que a gente vai ver no decorrer do vídeo, então se você se interessou pelo assunto, assista aí até o final para tirar essa dúvida de uma vez por todas. Aposentado por invalidez pode trabalhar por conta própria? Vamos ver, né? Antes da gente prosseguir, meus amigos, peço que você que ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos que a gente posta aqui durante a semana, tá? Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, assim que a gente tiver um tempo, a gente responde para vocês. Então vamos lá aqui reunir algumas informações a respeito do tema para responder a pergunta do nosso amigo Homero Magalhães. Então, meus amigos, de um modo geral, tá? O aposentado por invalidez permanente ou a incapacidade permanente, agora, né, com a nova nomenclatura, né, a partir da reforma da Previdência de 2019. Meus amigos, depende da situação concreta, do tipo de atividade exercida, mas em regra não, né? Então, nós vamos aqui entender o porquê, né, de algumas situações, do porquê da regra geral ser não pode trabalhar. Vamos lá? Bom, a regra geral do INSS diz: a aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, né, é concedida quando o segurado é considerado total e permanentemente incapaz para o trabalho. Então, você já resumiu aí, né? A aposentadoria por incapacidade permanente ou antiga invalidez é quando o segurado é considerado total e permanentemente incapaz para o trabalho. Tá bom? Por isso, exercer qualquer atividade remunerada, em regra, né, seja ela sem carteira assinada, seja ela como autônomo, seja ela por conta própria, como disse nosso amigo, ou informal, como dizem muitos, pode levar à suspensão ou cancelamento do benefício. Aí vai ter uma análise, né? Que aí depois a gente diz, dependendo da situação concreta, mas o grande risco de você ter a sua aposentadoria por invalidez suspensa e até mesmo depois podendo ser cancelada. Por isso, em regra, qualquer atividade remunerada, tá, não é permitida, tá bom? Mas eu conheço alguém que trabalha, é aposentado por invalidez. Bom, isso, em regra, né, meus amigos, acontece muito, né? Agora, se o INSS tomar conhecimento, né, e nos dias atuais, com a mídia, né, a internet, as redes sociais e até mesmo o cruzamento de dados aí do governo, né, através de cruzamento de dados sobre várias repartições públicas e até mesmo privadas conveniadas. Tanto facilita para que o governo, né, ele aceite, né, aí os requerimentos dos benefícios, conceda de forma mais ampla, mas também ajuda a identificar as irregularidades de acordo com a lei de benefício. Bom, meus amigos, então vamos lá. Agora a gente falou, né, de um modo geral e o que diz a lei na prática, né? Estou falando agora do ponto de vista legal, né? O que diz a lei na prática? Se o aposentado voltar a trabalhar, tá, o que a lei diz que o INSS pode fazer? Convocar esse aposentado para uma perícia médica. Então, se o INSS suspeitar, verificar em algum local, tiver algum resquício, algum vestígio que aquele aposentado por invalidez, que foi considerado total e permanentemente incapaz para o trabalho, está exercendo trabalho remunerado em algum local. A lei permite que ele convoque esse aposentado para uma perícia médica, claro, para testar a capacidade laborativa dele. Pode também, de acordo com a análise da perícia médica, cessar a aposentadoria se entender que há capacidade para o trabalho, ou seja, que ele recuperou a sua capacidade para o trabalho. Não importa se há ou não registro em carteira, tá? Então muita gente, muito cuidado,
Então você que muito cuidado, não, eu ia comentar aqui, mas nem vou dizer nada. Muito cuidado, porque mesmo sem carteira, sem registro informal, tem como o INSS descobrir, tá? Eu sei que tem muita gente que diz, poxa, eu aposentei por invalidez, a minha aposentadoria caiu, né? Que agora a reforma da Previdência acabou, né? E o STF confirmou, tem um vídeo meu anterior falando sobre isso. O STF era uma esperança que tinha de reverter, né, essa situação, que o aposentado por invalidez realmente perder 40% da sua remuneração é um absurdo, mas é o que a reforma da Previdência fez e agora o STF concordou, né? Então, meus amigos, realmente, mas eu vou receber 60% apenas do meu salário, eu tenho que me virar de alguma forma para completar minha renda, sim. Né? Em questão de sobrevivência, a gente entende, mas do ponto de vista legal da lei, né, que ampara o INSS, infelizmente, se você fizer, né, essa atividade remunerada, tem risco sim de ter a sua aposentadoria cessada, tá bom? É o que diz a lei, né? Então, se o INSS entender que houve recuperação da capacidade para o trabalho, não importa se há registro ou não em carteira, tá bom? A atividade remunerada é atividade remunerada, seja ela formal ou informal, e causa, né, cessação do benefício da sua aposentadoria por invalidez. Bom, meus amigos, então existem algumas situações muito raras, né, que podemos dizer que seriam exceções, tá? Por exemplo, situações muito específicas. A justiça, tá? São situações específicas porque foram situações que foram decididas não pelo INSS, mas decidido pela justiça. Então, o que eu pesquisei e contei para vocês? Em situações muito específicas, a justiça já reconheceu que atividades mínimas, eventuais ou de subsistência, entendeu? Aí vai depender tudo de uma interpretação, de uma análise, quem vai decidir se você realmente recuperou sua atividade laborativa ou não. Então, algumas atividades mínimas, eventuais, ali de subsistência, sem ter uma habitualidade, ou seja, não é um emprego que tu vai todo dia de manhã, 8 às 5, ou seja, que tem aquela habitualidade. Então, pode você exercer algumas atividades? Sim. Algumas atividades eventuais, consideradas ali de subsistência, não tem aquela habitualidade, você vai em uma semana, na outra não vai, ou seja, sem capacidade de gerar renda suficiente para a manutenção, tá bom? Isso não é a regra, isso são situações que a justiça, em algumas pessoas, né, dependendo do caso, cada caso é um caso, para tudo, né? A justiça reconheceu que essa pessoa não deveria perder a sua aposentadoria por invalidez, pois estar exercendo essas atividades aí de forma eventual para completar sua subsistência. Mas, meus amigos, isso seria decidido na mão de um juiz, e cada juiz, né, pensa de forma diferente, né? Cabeça de juiz. Então, isso ia depender de uma interpretação, de uma análise, de um julgamento de um juiz para decidir isso. Porque se o INSS em si, de forma administrativa, descobrir, ele não vai analisar aí se eram situações mínimas, eventuais, não. Ele vai cessar o benefício, tá bom? Então, a justiça entende que nessas situações aí, eventuais, o INSS não pode fazer um cancelamento automático da aposentadoria por invalidez do segurado, tá bom? Mas isso, conforme eu digo, depende de decisão judicial, não é uma regra administrativa do INSS, não é uma regra que está na lei de benefícios, que é a lei que o INSS segue, tá bom? Meus amigos, atenção, trabalhar informalmente não protege o aposentado. Dicas: o cruzamento de dados do INSS pode identificar movimentação bancárias, CNPJ ativo, contribuições como meio autônomo. Se houver fraude comprovada, pode haver cancelamento do benefício, aí sim, né, fraude, né, de má fé, cancelamento do benefício, cobrança de valores recebidos e processo administrativo. Bom, concluindo, aposentado por invalidez permanente não pode trabalhar nem com carteira assinada, nem sem registro, né, sem carteira assinada, nem por conta própria, sem um risco de perder o benefício. Pode, mas vai ter o risco. Se houver melhora na condição de saúde, o INSS entende que o caminho correto é solicitar uma reavaliação ao INSS e voltar a trabalhar onde você estava
habitualmente. E aí será avaliado, né, se você recuperou a capacidade laborativa para voltar ao seu trabalho anterior, ou até mesmo passar, né, para uma reabilitação profissional e de repente trabalhar em outra função diferente da sua, tá bom? Meus amigos, é isso. Espero ter respondido a questão do nosso amigo Homero Magalhães e tirado a dúvida de mais pessoas que estejam acompanhando o vídeo. Se gostou, deixa seu like, deixa sua dúvida, se inscreva se ainda não é inscrito, compartilhe para que mais pessoas também tirem essa dúvida e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.